a mesa redonda 8, que vai falar exatamente sobre a reforma agrária e demarcação de terras indígenas e quilombolas. Infelizmente, a gente teve um cancelamento de última hora do professor Gustavo Dandolin, da UNIR, de Rondônia, que avisou que não se encontra bem e não poderia participar dessa última mesa, e também o cacique Baiara se encontra, me parece, no atendimento agora, na fisioterapia, vai tentar chegar, mas a gente ainda não sabe se ele conseguirá, portanto, a gente vai deixar essa possibilidade, né, de participação dele para o final. Agradeço ao professor Estevão, que está aqui com a gente, é da Unifal, né, por poder colaborar com esse tema, explicando para a gente um pouco mais a respeito do tema da reforma agrária no Brasil, e também a Terezinha, que está com a gente, que é do assentamento Osiel, aqui do ladinho, né, da zona urbana de Governador Valadares, já se encontra, e daqui a pouco poderá também contar para a gente um pouco mais sobre a história do movimento, né, esse movimento social pela reforma agrária aqui no Vale do Rio Doce. Por isso, agradeço à professora Marinete também pela condução da mesa agora e já passo a palavra para ela. A professora Marinete faz parte do programa Ambiente, que é o promotor do SENESD, né? É nossa parceira, é da faculdade do curso de contabilidade, então ajuda a gente muito na atenção com os empreendimentos, porque nós sabemos que, se na mesa anterior nós falamos sobre assessoria jurídica, a importância, né, da regularização desses empreendimentos, nós também sabemos o quanto que o curso de administração, que é nosso parceiro, né, nos ajuda nessa assessoria, e o de contabilidade fazem falta. Nós precisamos entender esses processos, né, como eles funcionam, orientar, inclusive, os contadores e os administradores sobre possibilidades, sobre como fazer também, né, e ter os colegas de outros cursos, não só do direito, enriquece a nossa relação também com os atendidos. Professora Marinete, muito obrigada. Passo a palavra para a senhora. O microfone está desligado, professora. Eu esqueci de mencionar. Sempre esqueço. Professora, seriam 15 a 20 minutos de exposição, mas como agora tivemos uma desistência e o terceiro convidado talvez não chegue a tempo, nós podemos pensar em 20 a 25 minutos, né? E aí deixar livre para o debate depois. Obrigada. Ok. Obrigada aí, professora Fernanda. Primeiramente, quero agradecer, né, o convite para participar do grupo do Ambientes. Quero agradecer a presença do professor Estevão, né, da Terezinha também, que vai nos falar aí sobre esse tema de grande importância e que o conhecimento que vocês irão trazer para a gente também sirva, né, como uma mola propulsora para novas atividades, para inovação, de forma que venha a agregar tanto conhecimento do ponto de vista na área da minha atuação, que é contábeis, só que a minha é contábeis voltada para uma gestão social, então por isso que eu ingressei nesse grupo e espero poder compartilhar com vocês, através da fala de vocês também, persistir nessa continuidade de conhecimento aí. Tem uma boa palavra, doutor Estevão, com o senhor. Muito obrigado, professora Marinete. Agradeço também a professora Fernanda, com quem eu tinha conversado por WhatsApp já várias vezes. Parabenizo vocês que estão organizando o evento, o Projeto Ambiente, o SENESE, programação muito rica. Infelizmente, pela correria que é a nossa vida acadêmica, eu não consegui estar com vocês durante todo o tempo, mas acredito que o evento tem sido muito proveitoso. Como já foi destacado na apresentação, eu sou Estevão Coca, atualmente eu trabalho nos cursos de licenciatura e bacharelado em Geografia da Universidade Federal de Alfenas, a Unifal, sul de Minas Gerais. Também leciono no programa de pós-graduação em Geografia, na mesma instituição, e no programa de pós-graduação em Desenvolvimento Territorial na América Latina e Caribe, o territorial da Unesp, em São Paulo. Fiquei muito feliz por receber esse convite. Uma, pela temática do evento de forma geral,
são temas importantíssimos para a gente abordar esse contexto de crise estrutural do capitalismo e a busca por respostas. E, num segundo momento, pelo tema da mesa. Nos últimos anos, eu tenho me dedicado a estudar mais as políticas alimentares. Até gostei bastante, que eu cheguei um pouco antes, a outra mesa não tinha terminado ainda, e a Fernanda falava de alimentação saudável, que é algo que tem me inquietado muito. Então, eu aproveitei, fiquei bem satisfeito com as questões que ela estava levantando. Mas eu também tenho a trajetória de pesquisar a reforma agrária, e é um tema que, nos últimos tempos, tem sido meio que deixado de lado. Então, a proposta da mesa, eu sei que é discutir a demarcação das terras indígenas, sei que é falar também sobre os quilombolas e abordar a reforma agrária. A minha ideia era destacar mais esse terceiro elemento, que é onde eu consigo pisar com mais confiança e trazer aqui elementos que possam nos propiciar desenvolver um debate um pouco mais qualificado. Porém, a questão da demarcação das terras indígenas e essa dinâmica racial, disputa por território dos quilombolas, a gente pode abordar depois, com certeza, nas perguntas, e espero que o cacique esteja, que isso traria mais conteúdo para o debate que a gente está realizando. Mas a ideia agora, então, é fazer uma discussão sobre a atualidade e diversidade da reforma agrária brasileira. Uma das questões que eu pontuei na minha pesquisa de mestrado e que tenho destacado nos últimos tempos é que a reforma agrária do Brasil, por mais que muitas vezes ela seja lida e apresentada de uma forma simplificada, como que se fosse a luta do sem terra para acessar um pedaço de terra e acaba por ali, ela é muito mais ampla, ela é muito mais complexa. A reforma agrária brasileira existe desde o começo do século XX. Evidentemente que ela ganha um caráter institucional mais específico com o primeiro Plano Nacional de Reforma Agrária, em 1985, mas ela não se refere apenas ao trabalhador sem terra. Ele é o principal elemento, porém ela é uma reforma agrária que é voltada também para as florestas, ela é voltada também para aqueles que vivem próximos de corpo d'água e que foram atingidos por obras de infraestrutura. Ela é uma reforma agrária para aqueles que querem permanecer na terra, a exemplo dos próprios quilombolas, a exemplo de faxinais, de fundos de pasto e assim por diante. Então, a leitura que eu quero trazer aqui, até já bem contente porque ganhei alguns minutinhos a mais, é no sentido de destacar, com base na ciência com a qual eu dialogo, a questão do território. Então, é ir no sentido daquilo que a Fernanda destacou no finzinho da fala dela, que eu consegui pegar. Olhar para a reforma agrária como uma política de desenvolvimento territorial. Aí é a Isabela que está passando, né? Eu peço a gentileza de ir para o próximo. Eu coloquei 3 objetivos que vão orientar a apresentação que eu vou fazer. O primeiro é diferenciar o que é o território para o camponês, e aqui eu estou entendendo como aquele que possui até 4 módulos rurais, como aquele que depende majoritariamente do trabalho familiar, como aquele que produz majoritariamente sob bases sustentáveis. E também qual o sentido do território para a agricultura capitalista. Aqui até a década de 1990, no Brasil, aparecia de modo mais enfático, transvestida por meio do latifúndio, mas desde então tem se apresentado por meio do agronegócio e colocado uma série de questões que muitas vezes as pessoas compram de modo acrítico, mas que precisam ser problematizadas, como o fato de que é o agronegócio brasileiro que alimenta boa parte do mundo e a dependência econômica que nós temos para ter a balança comercial favorável em relação ao agronegócio. Então, a terra e o território têm sentidos diferentes para o camponês e para o capitalista. Entender isso é fundamental para se falar de reforma agrária hoje. Então, eu estou colocando aqui também o objetivo de abordar a reforma agrária como uma política de desenvolvimento territorial. Não a reforma agrária como uma política compensatória, simplesmente, mas como uma política de desenvolvimento territorial, porque ela tem a capacidade de orientar uma mudança na base produtiva do território brasileiro com a finalidade de garantir a soberania e segurança alimentar e nutricional.
E num terceiro momento eu quero apresentar alguns dados da luta pela terra e da conquista dos assentamentos rurais no Brasil, e para isso eu vou usar os relatórios do Banco de Dados da Luta pela Terra, o Data Luta, um coletivo formado por 15 grupos de pesquisa do Brasil todo, incluso o Grupo de Estudos Regionais e Socioespaciais, o GERES, da Unifal, do qual eu faço parte. Então, peço a gentileza da Isabela para ir para o próximo slide. Eu coloquei aqui 3 premissas para nós embasarmos a discussão a respeito da reforma agrária. A primeira delas é que no século XXI a gente tem uma questão agrária que é diferente daquela que foi apresentada nos debates clássicos. Aqui eu tomo 2 referências para explicar o que é a questão agrária clássica. O Karl Kautsky e o Lenin. Ambos, apesar de ter diferenças nas suas abordagens, convergiam para o entendimento de que o capitalismo, a agricultura industrial, iria destruir as unidades de produção camponesas. Essa era uma consequência inevitável que iria gerar uma série de contradições, motivo depois da própria Revolução Socialista. O que a gente viu na história é que isso não aconteceu de fato. Eles estavam certos em muitos pontos, mas nós estamos em pleno século XXI e existe um movimento camponês que se organiza na escala local, mas também de modo internacional, representado especificamente pela Via Campesina, envolvendo camponeses de 80 países, e ela vai colocar a soberania alimentar como um elemento central no desenvolvimento dos territórios. Então, a gente tem um camponês que não só resiste, como também está propondo um modelo de desenvolvimento territorial diferente daquele que é apresentado pelas grandes corporações. Discutir a reforma agrária não como política compensatória, mas como uma política de desenvolvimento territorial multidimensional, multiescalar e potencial, no sentido de contribuir com a sustentabilidade, nos leva a partir desse princípio. Uma outra premissa, Isabela, por favor. Os sujeitos que demandam a reforma agrária são diversos. Eu até pego aqui um trecho do livro Os Novos Camponeses, do Armando Bartra Vergés, quando ele coloca que os camponeses clássicos, eles se somam aos associativos, neo-rurais, polifômicos, intermitentes, virtuais, nômades, exilados, multinacionais, ocasionais e aqueles que ainda não o são, mas desejam ser. Então, quando a gente olha para a reforma agrária, como ela é demandada, ela é formada principalmente pelas pessoas que estão na periferia, mas é também pela diversidade de povos rurais. Quando nós falamos de um país como o Brasil, de dimensões continentais, o camponês do sul é diferente do camponês do norte, que é diferente do camponês do nordeste. Então, a gente tem toda uma gama de sujeitos que possuem relações diferentes com a terra, mas que vão comungar no sentido de ter o trabalho familiar como elemento central. Alguns vão ter relações extrativistas com a terra, aqui pensando em extrativista não no sentido deteriorante, como tem sido discutido por muitos autores, mas o extrativismo no sentido de reprodução do trabalho de base familiar. Outros vão ter uma dinâmica mais agropecuária e assim por diante. Aí a gente vai para uma terceira premissa, que é uma transição da luta pela terra em si à terminologia do território, que passa a ter um sentido ontológico para aqueles que demandam a reforma agrária na atualidade. O território passa a ser uma categoria central na análise da disputa por reforma agrária, não só no Brasil, mas na América Latina como um todo. E com isso, eu trago aqui 2 citações, que evidentemente eu não vou lê-las, mas elas comungam no sentido de demonstrar, como no caso aqui da primeira, do Carlos Walter Porto Gonçalves, que a leitura clássica de território, que é aquela apresentada no Tratado de Westfália, que o entende como sinônimo de espaço de governança, como o território do país, ela não é suficiente, porque dentro desse território nós temos outros territórios, como é o caso dos territórios do campesinato, que estão em disputa com os territórios do agronegócio. E isso nos permite
concordar com o Bernardo Mansano Fernandes quando ele fala da importância de considerar o desenvolvimento territorial como uma totalidade, porque a tendência do agronegócio é pensar o desenvolvimento do território pela dimensão econômica. Mas o território é multidimensional. Ele envolve a política, ele envolve o meio ambiente, ele envolve a cultura e assim por diante. A reforma agrária nos traz essa possibilidade. Se a gente for querer apenas quantificar o que um assentamento rural produz ou deixa de produzir, a nossa análise vai ser limitada. Por mais que tenha muita produção ali, isso contribui sobremaneira com a alimentação de nós, a população. Porém, a contribuição do assentamento rural para o desenvolvimento territorial vai muito além. Então, a reforma agrária lida como um projeto de desenvolvimento territorial. Aí pode passar, por favor. Sendo assim, eu trago aqui alguns dados do DataLuta que mostram o princípio da reforma agrária no Brasil. A nossa reforma agrária, como eu destaquei no começo, ela é gerada tanto por aquele que quer entrar na terra como aquele que quer permanecer. Mas, majoritariamente, o principal indutor da reforma agrária no país tem sido as ocupações de terra. Grande parte dos assentamentos rurais que compõem a Política Nacional de Reforma Agrária, eles têm origem na ocupação. Esses dados aqui são sistematizados pela rede DataLuta, mas produzidos em campo pelo trabalho da Comissão Pastoral da Terra. Ela começa a organizar esses dados em 1988. No mapa que está aqui do meu lado esquerdo, a gente tem a distribuição espacial das ocupações de terra no Brasil. Então, nós percebemos que essas ocupações de terra acompanham a fronteira agrícola, de tal modo que elas são muito mais intensas nas áreas de ocupação mais antiga. E é evidente que o país possui algumas áreas com maior incidência desse tipo de conflito pela terra. A exemplo do sudeste do Pará, a exemplo do estado de Pernambuco, da região do Pontal do Paranapanema, onde eu vivia, do Triângulo Mineiro e do Mato Grosso do Sul. Hoje em dia, muitas dessas ocupações são realizadas por indígenas. E aí é um outro tema que eles vão trazer, que eles não querem que se chama mais ocupação, mas é a dinâmica da retomada. É um outro elemento, por isso que eu destaco aqui o Mato Grosso do Sul, porque é muito importante nesse contexto que o Brasil tem vivido hoje com a questão do marco temporal. Aí a gente tem dois gráficos, o primeiro é com o número de ocupações de terra e o segundo é com o número de famílias envolvidas nessas ocupações de terras. Então a gente percebe que os anos que tiveram maior número de ocupações de terra e de famílias em ocupações são aqueles que marcaram o primeiro governo do Fernando Henrique Cardoso. É interessante que depois eu vou apresentar os dados de assentamentos rurais, também é um dos períodos com maior número de famílias assentadas. Por quê? O Fernando Henrique Cardoso acreditou que criando assentamentos rurais ele ia conter a questão agrária. Só que o assentamento rural, por mais que seja uma política de desenvolvimento territorial, ele é uma ação mitigadora da questão agrária, que é mais ampla, porque é estrutural. Então, sempre vai ter gente demandando terra enquanto a estrutura agrária não for alterada de modo radical. Por causa disso, ele vendo que mesmo criando assentamentos rurais, as ocupações não acabavam, e aí elas são multiplicadas, porque nesse primeiro governo tem Eldorado dos Carajás, tem Corumbiara, etc. Ele cria uma medida provisória que vai criminalizar a luta pela terra, de tal modo que as pessoas envolvidas em ocupações de terra e as áreas ocupadas não poderiam ser destinadas à reforma agrária. Depois, com a chegada do Lula, vai ter novamente um leve crescimento no número de ocupações e de famílias, mas esses números têm caído. Entre outros, existe a questão de que hoje o principal movimento que luta pela terra no Brasil, tem vários outros, mas o principal é o MST, ele tem trabalhado com a questão da resistência ativa. Depois a Terezinha pode falar, mas é no sentido de pensar não só a conquista de novos territórios, mas também a qualidade desses territórios que foram conquistados e a sua inserção nas políticas de alimentação.
A reforma agrária popular ela vem muito nesse sentido, não resumindo a somente isso, mas ela incorpora esses elementos. Então, aí eu peço, por favor, para passar novamente. Agora, nesse outro slide, a gente tem os assentamentos rurais que foram conquistados no Brasil desde 1985, que é quando teve o primeiro Plano Nacional de Reforma Agrária. Depois a gente tem outro em 2004. O que nós percebemos aqui é que tem muito assentamento criado no governo FHC e depois no governo Lula. Se a gente for comparar o número de assentamentos com o número de famílias, no primeiro governo Lula, isso se destaca ainda mais. São dois momentos de governos que dialogaram de modo diferente com os movimentos de luta pela terra. Dois governos repletos de contradição, mas o segundo com uma capacidade maior de diálogo com os movimentos. Agora, o que eu quero destacar está no próximo slide, que são os mapas que mostram, no primeiro caso, o número de assentamentos criados, no segundo, o número de famílias que vivem nos assentamentos rurais e, no terceiro, a área dos assentamentos. Então, a gente percebe que existe uma diferença na distribuição espacial muito grande entre o número de assentamentos e de família em relação à área. Por quê? Pelo fato de que, desde o primeiro governo Lula, com o segundo Plano Nacional de Reforma Agrária, têm sido utilizadas políticas de obtenção de terras e tipos de assentamentos rurais que se encaixam dentro do que se prevê como um modelo adequado de desenvolvimento para o norte do país. Então, reservas florestais, florestas nacionais, áreas quilombolas, algumas vezes até com certas sobreposições com territórios indígenas, são colocados como áreas de reforma agrária. Não são áreas que estavam em posse do agronegócio e precisaram ser desapropriadas para a criação do assentamento rural. São áreas que já estavam ocupadas pelo camponês, ele não tinha o título de posse da terra e o assentamento rural é oficializado para que essas famílias participem da política nacional de reforma agrária e possam acessar políticas de criação de infraestrutura e principalmente de crédito, exemplo do Pronaf. Então, existe essa diferença. Com o governo Lula, ela se assenta. É por isso que tem toda uma discussão, que depois, caso seja do interesse de vocês, nós podemos aprofundar, em relação à potencialidade desses assentamentos rurais contribuírem ou não com a mudança estrutural no campo. Aí pode passar, por favor. Agora, o que a gente tem na atualidade? Se eu coloquei que a reforma agrária é algo fundamental para nós defendermos um modelo de desenvolvimento que seja alternativo ou capaz de superar o modelo hegemônico que é apresentado pelo agronegócio, o contexto institucional do Brasil é muito negativo em relação a isso. Desde o golpe jurídico parlamentar midiático de 2016, a gente tem um refluxo muito grande das políticas de apoio à agricultura de base familiar, políticas importantes, como é o caso do Programa Nacional, Programa de Alimentação, de Aquisição de Alimentos, perdem cerca de 8 vezes o seu orçamento, e em razão disso, passa a imperar uma concepção de que nós só temos um modelo de desenvolvimento para o campo. E eu coloquei aqui a referência, que é o primeiro Plano Safra, elaborado no governo Bolsonaro, que é intitulado Uma Só Agricultura. Então, um país que era um dos poucos no mundo a ter um Ministério para a Agricultura Familiar, ou Campesinato, para mim isso é o mesmo sujeito, e outro para o agronegócio, ele passa a trabalhar só com a perspectiva de desenvolvimento do campo, gerado pelo agronegócio. Então, eu vejo aqui um dos primeiros passos para esse passar a boiada, que ficou tão falado com o Ricardo Salles, que está aí nessa discussão também do marco temporal e etc. Aí tem uma outra questão, pode ver no próximo slide, que é um agronegócio que se apresenta como moderno, que se apresenta como capaz de garantir o desenvolvimento sustentável, como é apresentado no Plano Safra 2021-2022, mas que tem limites estruturais que precisam ser considerados. Então, o que eu estou colocando é a necessidade de a gente fazer um debate
que não veja a reforma agrária só como política de compensação social, mas como uma política de desenvolvimento territorial. Desde quando o Jair Bolsonaro assumiu a presidência da República, apenas 81 assentamentos rurais foram criados. Desses 81, 46 deles são territórios quilombolas. Então, não é a área que foi desapropriada. Ele falou que não ia desapropriar e tem cumprido com isso. São pessoas que já estavam ali na terra com as suas comunidades e que tiveram a regularização da sua situação. Isso é importante? É, mas a reforma agrária tem que ser baseada numa necessidade de mudança da estrutura fundiária. Então, eu coloco aqui um último slide, que é aquilo que tem que embasar a nossa referência para falar de reforma agrária como uma política de desenvolvimento territorial. A produção de alimentos saudáveis, e saudáveis no sentido da sua amplitude, que vão beneficiar a saúde das pessoas que os recebem e também vão beneficiar a terra. Então, é um modelo de produção que trabalha de modo holístico, relação homem-natureza, que vai contribuir para a gente superar esse paradigma escravizante do agronegócio, que tem sido um dos responsáveis para que a população brasileira esteja sofrendo com índices alarmantes de fome. Se a gente ainda tivesse a elaboração do mapa da fome, estaríamos nele novamente. Tá? E o último slide tem as referências. Eu vou ficar à disposição para que a gente converse mais a respeito desses temas depois no debate. Agradeço demais o convite e parabenizo pelo evento. Muito obrigado. Professora Marinete? Ok. Sim, cheguei. Muito obrigada aí pelas palavras, né? Achei muito importante essa visão e esse recorte aí do território. E, como sempre, né, instiga novas pesquisas aí, estarmos fazendo aí esse mapeamento territorial aí de Minas Gerais e também da região que nós estamos, desse ponto de vista aí, né, da parte da agricultura mesmo, né, dessas zonas agrícolas aí. Então, meus parabéns e muito obrigada pela exposição. Vamos deixar o debate para no final. Tudo bem, doutor Estevam? Tudo Isso, bem, Marinete. Ok, obrigada. Então, vamos chamar agora a dona Terezinha para que ela possa nos trazer, né, o seu ponto de vista aí, a sua experiência, e vamos aí compartilhar esse conhecimento que ela vai nos trazer. Eu acho que a Terezinha teve um problema com a câmera, mas, Terezinha, você me ouve bem, né? Então, você podia clicar no microfone, porque aí você estará habilitada a falar. E a câmera, a gente vai te explicando aqui. É mais fácil, porque eu tentei pelo WhatsApp, mas estava travando. Basta clicar no microfone, esse botão que está embaixo desse retângulo azul. E aí, professora Marinete, enquanto eu continuo a ajudar aqui para tentar resolver essa situação, a gente podia verificar no chat se tem questões. Sim. Né? Vamos lá, gente, vamos fazer uma verificação aqui, se temos alguma pergunta, alguma questão, caso vocês também queiram, né, aproveitar esse momento, possam estar escrevendo aí, alguma pergunta a gente possa estar aí fazendo. Estou só fazendo a verificação, aguardo um momento. Até no presente momento, não temos aqui nenhuma pergunta escrita. Eu queria deixar uma pergunta, professora.
Sim, É faz o favor. seguinte, o professor Estevão citou, né, o governo Fernando Henrique teve um aumento de assentamentos, né, e tem um texto clássico, eu não sei, ele vai lembrar agora, eu acho que é do José de Souza Martins, professor, que fala sobre isso, né, sobre a regularização, ou não, eu estou enganada, professor? E aí, em termos de estatística, né, justo Fernando Henrique assentou mais, é isso? Queria perguntar a respeito. Exato, aqui no governo Fernando Henrique também teve uma outra dinâmica. Eu não apresento esses dados porque para mim não é reforma agrária. Eu apresentei só o que é Política Nacional de Reforma Agrária também, mas ele foi responsável por começar a introduzir no Brasil aquilo que os movimentos chamam de reforma agrária de mercado, que é a reforma agrária do Banco Mundial. Por que eu não considero? Pelo fato de que essa reforma agrária que começa no Brasil no governo FHC e que influa sobremaneira os dados, o José de Souza Martins entende como importante, que ele faz a discussão do território de forma ampla. Isso aí ele discute no livro Reforma Agrária Impossível Diálogo. Então, eu não entendo como uma política de reforma agrária, porque a reforma agrária clássica é o Estado que arca com o custo para a implantação do assentamento rural. Tem todos os limites, a gente sabe disso, é só visitar um assentamento rural que a gente vai entender que muitas vezes se pensa ali em jogar as pessoas na terra e esquece, né? Mas na reforma agrária de mercado, as famílias se organizam majoritariamente em associações ou cooperativas, compram a terra, só que elas têm que pagar por financiamento. Não é o Minha Casa Minha Vida, né? Prestações menores, mas considerando o contexto injusto de construção da estrutura fundiária brasileira, todos os problemas que existem na formação do nosso território, que tem uma literatura muito abundante nesse sentido, é uma dinâmica de desenvolvimento territorial por meio da reforma agrária muito complicada. Tem uma pesquisa interessante que foi desenvolvida pelo professor da Universidade Federal de Sergipe, o Heraldo Ramos Filho, em que ele compara assentamentos da reforma agrária tradicional e da reforma agrária de mercado e mostra como o número de pessoas que desistem da terra nessa segunda opção, que é a reforma agrária de mercado, é muito maior, porque muitas vezes são pessoas que não têm o acesso à terra por meio do processo de luta. Então, ele até denomina como território da política e território da economia. E os dados do FHC foram muito inflados em razão disso. E outro motivo também é a própria luta pela terra. Foi um momento de repressão, foi um momento de exaltação das problemáticas fundiárias do Brasil, da conflitualidade, e acabou gerando esse contexto. Bastante interessante, né? Esses pontos aí que o senhor colocou, essa visão aí em relação aos dois tipos, né, de mercado e na época de Fernando Henrique. Tem um ponto, doutor Estevam, que me chamou muita atenção na sua fala, porque, deixa eu me apresentar aqui, em termos de perfil meu, né, um pouquinho. É que eu fiz um doutorado na PUC Minas, onde o meu orientador ele trabalha nessa temática, né, de tanto agrícola como de meio ambiente, o professor Armindo Teodósio, né, bastante conhecido aí no meio acadêmico. O pós-doc dele também foi sobre reciclagem. E a gente veio debatendo bastante uma questão que o senhor falou aí da reprodução, né, do que a família ensinou ao trabalhar com a terra. E isso me chamou uma atenção aqui muito grande, e eu fiz um link até com a minha tese, porque na minha tese a gente tenta resgatar que as pessoas têm uma capacidade, sabe? Então, quando entra nessa economia aí de mercado que o senhor falou, agrária, eu acho que essas pessoas, elas acabam sendo manipuladas e até mesmo assim subestimadas. E aí interessante que eu ontem, né, foi ontem, a palestra que a doutora Fernanda fez uma posição sobre a importância que tem que ter do capital social nesse contexto. Eu vejo que do contexto agrícola também, para a minimização, não que o mercado não faz falta, né, porque ele faz parte do nosso contexto econômico, mas que a gente precisa alavancar essa parte de capital social e principalmente o capital cultural dessas pessoas, porque o capital
cultural ele não é somente, né, um capital institucionalizado. E esse capital que está embutido dentro de cada pessoa dessa, agrícola ali, e que perde sua terra ou não consegue, né, um assentamento. Então, assim, a fala me trouxe essas preocupações. E eu vejo um ponto muito positivo quando a gente consegue trazer reflexões nesse nível. Então, muito obrigada. Interromper um pouquinho, professora. A Terezinha conseguiu abrir o microfone? Terezinha, me ouve? Está com problema com a câmera no computador? Sim. Vamos só aguardá-la, né, para ela... Não, ela está com ele aberto já. Terezinha, você pode falar, fique à vontade. Se apresentar. Está aberto, mas não está saindo o som para a gente. A câmera está travada. Então, se ela estiver falando, pode ser a conexão da internet, né? E aí é uma situação muito difícil. Não sei lá se no assentamento Osiel, se a internet está em condições boas hoje. Terezinha, você consegue falar? Agora ela travou. Aí, tá liberado, Terezinha. Tá azul, significa que tá livre. A gente não consegue te ouvir. Bom, enquanto a Terezinha fica... Na hora que você conseguir, Terezinha, você pode começar falando que a gente está aqui para te escutar, tá? Eu queria fazer uma outra pergunta, professora Marinete, por favor. E o pessoal que está nos ouvindo, queria ver se tem alguma pergunta também, pelo que eu vi, não, né? Fiquem à vontade para se manifestar no chat ou abrir o áudio, né, para falar a respeito. Mas a questão que eu tenho é a seguinte: quando você fala, professor, sobre a reforma agrária, não é só colocar as pessoas na terra, né? E essa questão da permanência, né? Às vezes a terra não é produtiva, a terra já está muito desgastada, não tem estrutura, né? Tem também a questão do módulo de terra, né? Se ele é compatível ou não. Enfim, como é que a gente faz para pensar uma estrutura, o que seria uma estrutura mínima no assentamento, para que as pessoas tivessem condições, né, de produzir? Eu lembro aqui, a gente estava falando do assentamento Liberdade, né? Ele é pertinho da barragem ali do Baguari. E uma certa vez eu perguntei para o pessoal, estava falando que estava muito seco, muito seco. Não sei se é a mesma situação hoje. Eu falei assim, mas essa barragem aqui do lado, você não pode irrigar? Não pode irrigar. Não pode pegar água para irrigação. Então, isso são questões também muito complicadas, né? Porque ali tem a barragem, mas supostamente não poderia ser utilizada para irrigação, né? Dos módulos de terra. E eu nem sei porquê, não cheguei a averiguar porquê, mas tem locais que não tem nem água disponível, né? Então, como é que ficaria isso? Isso entra no cômputo. E a outra questão, aí já puxando para o lado organizacional, né, mais da atuação do ambiente, a gente tem estimulado muito as associações dentro do território, né, dos assentamentos, para que a gente possa empreender esforços coletivos, né, regularizar essas associações, tanto para captar recursos, editais a fundo perdido, participar de política pública, por exemplo, destinação, pagamento de penas pecuniárias, né? Várias outras situações, cadastrar as associações nos conselhos de assistência social, para estarem habilitadas para isso, municipal, estadual, federal, embora a gente tenha tido muita dificuldade nesse último ano para fazer esses cadastramentos. Houve uma desmobilização muito grande dos conselhos municipais de assistência social. Tem tido dificuldade para fazer o cadastramento mínimo. Olha só que interessante, né? Lembrei disso aqui agora. A gente estava falando outra mesa sobre a implementação da política pública. Ela está aí, mas a gente não consegue fazer. Da mesma forma, a questão da utilidade pública. A municipal, dependendo do gestor, dependendo do legislador, a gente consegue fazer muito mais rapidamente. A estadual,
a gente vai ter um deputado que vai propor, mas nível federal, o Ministério da Justiça, então tem uma série de dificuldades. Agora, recentemente, a gente não viu nenhuma das associações, né, habilitadas para conseguir utilidade pública federal. E isso também impede o acesso a determinadas políticas públicas. Então, estou chamando aqui a atenção não só para o indivíduo que vai ser assentado, né, aquela família que vai ser assentada, mas o coletivo do assentamento, né? E às vezes num assentamento, é o caso de um que a gente atende aqui, tem 3 associações lá dentro, né? Grupos dentro do assentamento que se organizam, que têm perfis parecidos, né? Que vão se dedicar a determinada atividade. E por que isso é importante? Porque no Brasil tem a figura das associações produtivas, né? A associação para o Código Civil não é associação produtiva, mas a gente tem isso na prática, né? A gente vê muito, né, professora Marinete, no ambiente. Então, o que elas vão fazer? Vai ser a farinha que vai ser produzida pela associação, né? Vai levar na feira, vai acessar o PNAE, vai acessar o PAA, né? Vai produzir, vai emitir a nota fiscal, enfim, vai responder pelo maquinário adquirido via projeto de edital a fundo perdido, né? Então, queria saber do senhor, assim, como é que o senhor pensa essa realidade, como é que sua experiência mostra a relação entre essa infraestrutura e também a organização institucional, se tem ou se não tem relação. Fernanda, a questão é muito boa e bem ampla também, né? Para responder, acho que precisaria de bastante tempo, mas eu vou pontuar aqui algumas coisas que eu vejo fundamentais. A primeira delas é uma discussão mais ampla sobre como que os próprios movimentos, as famílias que estão demandando a terra e também o poder público entendem o assentamento rural. Até recentemente, imperava um modelo de criação de assentamentos rurais baseado no corte do quadrado burro, como a gente escuta muitas vezes, que criava-se aqueles talhões de terra e que muitas vezes era algo muito parecido, mas eu vou usar aqui só a título de analogia, a partilha dos territórios pós-imperialismo, como aconteceu com a África, né? Então, quando a gente fala hoje de uma necessária transição para a agroecologia, isso traz uma série de imperativos. Então, a família, às vezes, num terreno com mais dificuldade para desenvolver a prática produtiva, ela tem o mesmo tamanho de terra do que outra que tem um terreno um pouco melhor. Então, essa questão ela precisa ser melhor debatida. Tem alguns exemplos, igual na região da área metropolitana de São Paulo, o MST tem trabalhado com assentamentos que eles chamam de Comuna da Terra, e a Mila Goldfarb desenvolveu uma dissertação sobre o tema. Eles são em formato de pizza. Então, tem o centro, que é a parte comunitária, e depois os lotes produtivos, algumas partes que são de uso coletivo e assim por diante. Eu não estou dizendo que é o modelo certo ou errado, que eu preciso de mais elementos, mas só estou colocando que isso tem sido pensado. A questão do modelo de titulação também está aí. O governo Temer e agora o Bolsonaro também. A minha filha chorando, tá? Tem 6 meses aí, casa tem vida, né? E a questão da titulação ela precisa ser repensada também. A pessoa não pode pegar a terra com a finalidade de vender, então uma titulação coletiva é importante. São duas coisas assim, mais gerais no sentido do movimento do Estado. Mas tem algumas coisas que são mais práticas, pensando nos sujeitos que são assentados. Hoje tem ficado ainda mais claro para mim, mas acho que fica para todo mundo quando se discute a reforma agrária, mas eu falo aqui pela convivência, que a gente desenvolve não só projetos, mas um programa de extensão com o MST aqui no sul de Minas, que a principal demanda, assim que eles são assentados, eu não digo que está errado, porque é de fato uma questão ampla no sentido da nossa existência, é a capacidade de produzir, de acessar os mercados, enfim, é a demanda econômica. E muitas vezes o assentamento ele não tem no seu processo de origem esse tipo de preocupação. Aí tem umas questões que vão se somar a isso. O modelo de assistência técnica. Hoje tem ficado claro que o caminho para os camponeses assentados, mas é eles que têm que decidir isso, não é a gente da academia, evidente, é a agroecologia. Pelo menos os que eu conheço, aqueles que conseguem entrar na dinâmica de produção agroecológica,
né, que estão aí participando dos grupos de consumo, das feiras, etc., eles têm uma autonomia um pouco maior. Só que o nosso modelo de assistência técnica, ele ainda é muito falho. Então, repensar esse modelo, tem ótimos técnicos, bem intencionados, etc., mas é pensar numa assistência técnica que facilite essa transição agroecológica. E aí a gente pode até falar de uma massificação. Tem a questão da infraestrutura, muito precária em muitos casos ainda. Pelo menos aqui na nossa realidade do sul de Minas, os assentamentos que tem aqui não tem esse problema, mas fiz mestrado e doutorado no centro-sul do Paraná, com assentamentos que fica a mais de 50 quilômetros da cidade. E você pensar no escoamento da produção nesses casos é algo muito complicado, porque as estradas são péssimas, muitas vezes não tem sequer o cascalho, e isso faz uma diferença muito grande. E aí entram outros elementos que vão compor também o assentamento de uma forma geral, a exemplo da escola. Hoje, pensar no modelo da educação do campo, na possibilidade de as crianças, jovens e até mesmo adultos que vivem no assentamento poderem estudar, não um modelo de educação que é pensado pela e para a cidade, mas um modelo de educação que considera o camponês como sujeito pedagógico, como trabalha a Roseli Salete Caldar, é algo fundamental. E as políticas públicas, como eu coloquei na apresentação, elas têm decaído de forma dramática. Tínhamos políticas que internacionalmente eram muito bem avaliadas, como o PAA. O PNAE ainda continua, porque é política de Estado, mas o PAA, o Estado comprava parte da produção dos camponeses e destinava a pessoas em condição de sócio-vulnerabilidade, era muito positiva, porque era estrutural. É pouca coisa, mas acabava contribuindo muito. E é uma política que trouxe isso que você colocava, Fernanda, no fim da fala, que é a articulação por meio das entidades coletivas. Sejam elas de modo mais formal... Não tem mais edital, né, Estevão? Não tem mais edital de PAA. Não tem. O PAA afundou. O PNAE que ainda funciona, mas com essa época de pandemia não é em todo lugar, né? Que criou-se essa ideia dos kits, etc. São Paulo deu cartão merenda para as crianças. Aí a agricultura familiar fica de lado, né? Teve também, não foi renovado o decreto presidencial, foi ano passado para destinar, né? A professora Isabela da Unir até citou na mesa redonda anterior, mas esse ano é como se a pandemia tivesse acabado, não foi renovado. Então, as escolas não destinaram. Agora, gente, nós estamos em agosto. Geralmente é quando o PNAE tem edital, né? Pelo menos aqui na nossa região, geralmente é. E aí, quer dizer, nós não estamos vendo, os editais não são publicados, o que a gente discutiu na outra mesa, né? Os municípios não publicam, o Estado não tem também publicado. Como é que fica essa situação também? Se a gente articula todo o movimento da reforma agrária para atender esses editais e de repente eles são desarticulados, né? Tem uma dificuldade aí de renda, né, Estevão? Exato. Mas é que eu colocava assim, essas políticas elas contribuíram de um modo indireto para a formação das cooperativas, associações, que não são apenas espaço de fomento das atividades econômicas, mas elas são espaços políticos fundamentais para outros elementos. A exemplo dos grupos de mulheres que estavam inseridos ou dentro dessas cooperativas ou tinham acesso específico. Então, assim, eu vejo dessa forma, é necessário pensar dentro da particularidade do modo de vida e trabalho do campesinato e com todas essas demandas de agroecologia, educação do campo, a perspectiva de soberania alimentar e assim por diante. É pensar o assentamento de fato como território. Professor, me dê só licença um minuto. A Terezinha fez alguns comentários no chat, foi muito bom, porque ela trouxe algumas colaborações. Eu queria até que ela pedisse para falar sobre o lançamento do livro, da história do assentamento Osiel. Ela escreveu o seguinte: companheirada, pedi desculpa, a tecnologia não ajudou hoje, ficamos com a contribuição do Estevão, que está sendo muito boa, da reforma agrária popular, pensando no reflorestamento, a questão da educação do campo, a agroecologia, da formação de base da agroecologia, e disse também, novidade nesse tempo, além do que a Scarlett, que foi na mesa anterior do assentamento atual, conseguiu, que coisa boa, agora liga o microfone, Terezinha.
clica nele, clica Ótimo, agora Foi. vamos desligar as câmeras, então, para ajudar ela na Ainda internet. bem que o MT não é só, né? Tem um montão, o Estevão aí para salvar também, né, Estevão? Que bom, Terezinha. Por favor, conte para a gente sobre a experiência do Osiel, a história, o movimento, qual o recorte que você quiser. Fique à vontade. Beleza, companheira. Desculpa que tecnologia, você já viu, né? Parabéns muito a universidade, as universidades, os universitários, as extensões, os nossos educadores e educadoras que se dispõem do tempo, né, do trabalho, pesquisa, para ajudar, né, também lá na pauta do dia, o debate, a luta pela a reforma agrária. Então, quando eu vi o tema, né, demarcação de terra, parece que o Baiara também não conseguiu entrar, né? A demarcação de terra, então nós chamamos, né, de distribuição. Além da distribuição da terra, distribuição da riqueza. E para nós, do movimento, né, dentro do seu histórico, né, que a gente tem que fazer um recorte rapidinho pelo tempo, o movimento sem terra, ele, né, surgiu por uma grande necessidade da classe trabalhadora. Ele não é o primeiro movimento luta pela terra, o Estevão trouxe isso muito bem, né? Ele é apenas a continuidade de uma luta camponesa, de uma luta já existente, né? Dos índios, né? Queria muito que o Baiara tivesse aqui, a gente tem muita, né? A gente troca muito aqui no Rio. Nós temos um acampamento bem perto da aldeia, então a gente tem parceria, né? Nesse sentido. Então, os índios já faziam isso, né? Os negros já faziam isso, os quilombos, né, já tocava essa questão da luta pela terra. Então, o movimento surge só, né, para dar mais uma fortalecida nesse sentido. Então, o Estevão também já trouxe, né, a questão da reforma agrária, que não teve nem a reforma agrária clássica, né, não teve nenhuma reforma agrária no Brasil, é apenas a distribuição de alguns pedaços de terra, o enfrentamento da luta no osso do peito. Então, com morte, com sangue, né? Então, a reforma agrária, ela não se concretizou, né? E muito longe de se concretizar no Brasil. Mas aí o movimento vai trabalhando na possibilidade de concluir a reforma agrária popular. Então, três grandes objetivos do movimento, né? Que é o primeiro, um dos objetivos é a luta pela terra, esse que é o primeiro. É importante ter a luta pela terra. Para ter a conquista, tem que ter essa luta pela terra. E se não tem a terra, não tem como discutir os temas, né? Discutindo a merenda escolar, né? Que é o programa da merenda escolar, o direito à alimentação. Mas daí, se a gente não discute o tema, a gente a questão do alimento, né? O PA e de outros programas de alimentação saudável. Então, o movimento estava à luta para ter a terra, né? Para tomar de volta a terra que foi tomada dos camponeses e das camponesas. Também um outro objetivo é para ter a reforma agrária, né? Então, essa luta para a reforma agrária, ela é uma luta incansável, né? Nós temos que continuar fazendo isso. E quando a gente luta pela reforma agrária, é a gente dizer que a Constituição Federal garante o direito à terra, é a gente ir para a rua, é a gente fazer a luta de enfrentamento.
o terceiro citar é a transformação social. E como é que nós vamos fazer a transformação social neste país, né, de grandes riqueza, mas também grandes misérias? Então, para fazer a transformação social, é precisa de ser com o povo, fazer e através da formação. Né? Se o povo não se cientizar de que tem direito ao trabalho, tem direito ao salário digno, tem direito à alimentação saudável, né? Tem direito à terra, fica difícil fazer a transformação social. Mas a gente vai fazer nessa formação quem? Vão fazer essa formação com os sujeitos e sujeitas. Quando o movimento propõe de fazer uma ocupação de terra, ele está propondo de fazer uma alteração na sociedade. Quando o movimento propõe uma marcha dos estados no Brasil, ele está fazendo formação com o povo e está propondo uma transformação, uma modificação, né, nessa sociedade impregnada pelo capitalismo, pelas grandes empresas, pelo agronegócio, e por tudo aí que desses poucos por cento que detém da terra. Recortando aqui para o assentamento, nós chegamos aqui em 94, dia 23 de agosto, nós completamos 27 anos aqui no assentamento, né? E daí, do ano de 99, teve uma pesquisadora que escreveu uma história, que faz essa pesquisa, e escreveu a história do assentamento e a história da escola. Né? Então, o assentamento, ele entra nesse sujeito educador, né, aonde serve de espaço de vivência e de convivência e um espaço de pesquisa também. Né? Então, é uma luta de 27 anos para conquistar essa terra. Para quem não conhece o assentamento Osiel, eu sou suspeita de falar porque moro aqui. É um assentamento muito bonito, que até hoje nós ainda conseguimos segurar o nosso assentamento dentro da organicidade do movimento, com os núcleos de base, que são os núcleos de estudo, de discussão, com a coordenação política bem organizada, com a associação, ainda não consegui, regularizar a última demanda da associação, mas estamos nessa luta. Temos Centro de Formação Francisca Veras, que está desenvolvendo vários projetos, né, a partir da nossa grande luta. E, assim, temos muitas conquistas. Temos uma creche, uma escola de educação infantil, qualidade, temos uma escola do Estado também. Mas também temos os nossos desafios. E aí o Estevão trouxe na questão da terra, né? A terra não é para ser vendida. A terra é para ser conquistada, é para ser cuidada como a mãe, e é o espaço da gente também. Porém, os órgãos responsáveis pela reforma agrária, eles fazem o contrário. Enquanto o movimento incentiva, impulsiona para a titularização coletiva, o INCRA descarta essas possibilidades e emplaca a titulação individual. E quando vem essa titulação individual, daí acontecem as contradições daquilo que o movimento e que nós almejamos e trabalhamos, que é essa questão da não venda de lojas. E, no entanto, isso vai aparecendo, né, nas áreas, nas regiões, no estado, e tem hora que não tem como segurar, porque o ajuda para legalizar, para dar o título individual da terra e não dá por uma política lá vão, e aí as famílias, vendendo a sua própria terra.
Eu não vou delongar muito, porque eu já demorei a entrar, né, e já trazei aqui no processo, mas eu queria fazer essa contribuição nesse sentido e dizer aí, né, dos marcos, os marcos que a gente tem, os marcos históricos que a gente tem nos acampamentos e no assentamento. E um deles é as escolas. As escolas, elas são essencial dentro do assentamento e do acampamento. Elas são, né, pedras fundamental nesse sentido. E daí a gente vai os marcos históricos das conquistas também, né? Da conquista de escola, conquista da saúde, conquista né, trabalho, né? Quando assim uma família não gera emprego, não gera trabalho para uma pessoa, gera emprego para 5, 6 pessoas da família. Então, esses marcos, né? E o outro marco é o marco da educação no campo, né? O direito da gente ir para a escola. Eu hoje tenho 67 anos. Quando eu fui para a universidade, eu já tinha todos os meus filhos, eu tenho 8 filhos. Né? Então, eu sou da primeira turma de Pedagogia da Terra do Espírito Santo, a primeira turma de especialização em Educação do Campo, da UIB, na Florestan Fernandes, da primeira turma de Educação, Trabalho e Movimento Social na Fiocruz e da primeira turma de uma outra especialização em Educação na UFMG. E esta eu fiz por necessidade para ter direito de estar na coordenação política do curso para poder continuar, né, participando da coordenação política e ajudar a coordenar a turma. E o mais, as moradias, né? Moradia digna. Eu tenho uma casa que eu nunca esperava na minha vida que eu ia ter. Né? Então, isso é um marco de dignidade. Né? Aqui eu estou no espaço que eu estou construindo, bem aqui na casa, né? Que é um espaço de cuidado em saúde popular e tradicional. Né? E é aqui que eu faço as massagens, aplico rede, eu faço esses história refagrada, o movimento sem terra, ele faz muita emoção, muita concentração pelo movimento que a gente faz. Muito grata, né? Fala o maior movimento, e a gente, o maior a gente escuta com bom grado, mas cada vez né, com esse reconhecimento, ele dá compromisso de continuar a luta, de continuar e continuar fazendo, né, a justiça social acontecer. Para encerrar, Terezinha, eu acho que quando tirou do lugar o celular, começou a picotar muito. Você me ouve? Ah, porque ele estava picotando muito a voz. É só não mexer. Eu acho que deixar ele parado. Aí eu acho que agora está ok. Uhum. Isso. E aproveitando que eu já te interrompi, queria que você falasse sobre o reflorestamento, sobre o viveiro de mudas aí, o trabalho de vocês com as nascentes também. Acho que é muito importante, né? Então, esse é um outro marco, né? Havia até colocado lá no comentário do reflorestamento, porque se a gente não cuida da casa comum, o que a gente destrói, também não tem como. Eu muito rápido do Centro de Formação Francisca Veras, né? E aqui no estado de Minas, né? Nós conseguimos a nossa luta que nós fizemos contra a Vale do Rio Doce, criminosa, matou a diversidade, a biodiversidade, e as mulheres, principalmente, foram para cima do trilho e usaram bomba, né? E apanharam muito
Então, a partir dessas lutas, pressionar a Rio Doce que passe alguns projetos para gerar o prejuízo, né, parte do prejuízo das áreas afetadas. Então, nós temos um projeto de reflorescimento, que é um projeto nacional, né, de 100 milhões de muda, 10 milhões por ano, né? E aí nós estamos reflorestando os assentamentos da calha do Rio Doce, que é por atingir diretamente, né, com a lama, e o da bacia e da calha. Né? Então, nós temos aqui no Vale do Rio Doce, com muito desafio, né, um viveiro de muda que está localizado lá no Liberdade, o interposto do viveiro aqui no assentamento Osiel, e temos agora, estamos construindo, né, a partir do PENAI e né, das políticas aí da produção, nós estamos construindo aqui uma fábrica de farinha, né, e uma fábrica de beneficiamento de milho para fazer fubá e canjiquinha. Né? E além das doações de alimento, que já foi citado, né, dessa época aí difícil da pandemia, nós temos, né, essas entregas que foi dita. Outra coisa é o projeto de educação. Né? Então, nós conseguimos provar um projeto de educação dentro do grande programa de reflorestamento. Nós abrimos hoje, né, eu estou na turma também, nós inauguramos hoje uma turma de jovens e adultos fazendo curso de agroecologia. Então, são essas as contribuições, né, que a gente está no sentido de dizer, nós não vamos render a governo Bolsonaro, porque ele dizia que ia matar a gente, ia matar o sem terra, ia matar todo mundo, e, no entanto, a nossa resposta foi de outro jeito, né? Foi de colocar o movimento em movimento e o reflorescimento também das nossas grandes conquistas. E dizer que eu estava errando e iniciei de novo. E agora em um ano, não, né? 2020. Eu falo Lula, que o Lula que muito, e com o Lula a gente tem um fôlego. Mas o Lula não vai governar para a classe trabalhadora se o povo não estiver formado, se o povo não ir para a rua, né, não é projeto, não ir para o enfrentamento, ele vai ficar, né, a gente vai entregando ele algumas demandas. Nós não podemos eleger o Lula, nós temos que eleger o Lula com um projeto de classe trabalhadora na mesa dele. Então, agradeço muito, gente, muito obrigada, desculpa aí o que aconteceu e dizer que nós estamos juntos. Reafirmar o nosso compromisso. Obrigada, Terezinha. Muito obrigada pelo seu depoimento, sua participação, contar um pouco sobre a história do assentamento. Convido o professor... a professora Marinete voltou, tinha travado, né? Só queria fazer um comentário, né? A partir dessa fala da Terezinha, nós precisamos fortalecer o Estado, né? Independente de quem seja o governante, né? A gente precisa que todos respeitem a política pública, né? E a gente não tem esse respeito, né? A gente precisa que as pautas da comunidade, dos movimentos, sejam respeitados, né? A democracia não pode ser um massacre de minorias, né? E também a gente tem que saber que o fortalecimento dessas políticas públicas, como Terezinha falou, se ficar só nas mãos do governante, nós temos uma fragilidade muito grande de que ela não seja, de fato, né, reconduzida, reproduzida. Nós citamos aqui vários exemplos ao longo do SENES de políticas públicas que foram desmontadas, né? Ou que não tiveram outra alternativa, porque a gente acreditou demais também de que o governo seria a resposta para todos os problemas, né? Então, a gente tem que ter uma sociedade civil
bastante fortalecida e atuante para que essas políticas públicas se mantenham, mesmo nos momentos de crise. Que a gente sabe que quando o Estado é ocupado por governos que não acolhem determinadas pautas e políticas públicas, elas são desmontadas, né? Mas a gente precisa também não ficar refém só desse aspecto, a gente precisa criar outros nichos de atuação, né, de fortalecimento e conseguir manter esses espaços. Cito aqui o exemplo da rede de economia solidária, de gestores. O que o governo federal atual fez? Ele desmontou o Ministério do Trabalho e do Emprego, né? E dentro dele existia a Secretaria Nacional de Economia Solidária, criada, e o primeiro secretário foi o professor Paul Singer, que faleceu, né, recentemente. Não aguentou, né? Eu acho que o que via, né, de tragédia anunciada. Mas a secretaria, ao cair, o que aconteceu com as políticas públicas? Elas também foram desmanteladas. E aí criou-se uma rede, que é a rede de gestores de economia solidária. Então, para não deixar que a revelia do governo, né, essas políticas ficassem completamente isoladas. Acho que é uma alternativa que a gente precisa pensar nisso também. Bom, passo a palavra para o professor Estevão. Já é um encerramento? Não, existiam comentários pendentes, né? E aí, quando Terezinha conseguiu entrar, eu havia te cortado para dar a fala para ela, que eu fiquei com medo da internet não dar conta. Acho que eu tinha terminado, viu, Fernanda? Ah, tinha, não, então... Tinha, que a gente estava falando das cooperativas lá do PAA e tal. Pelo menos eu não lembro da pergunta, me desculpa, tá? Não, sem problema. Inclusive, Terezinha tocou num ponto interessante, que é a coletivização da terra, né? E a resistência que a política pública, tal como está implementada, tem, né? E a gente tem uma experiência interessante, que são as cooperativas integrais, né, do MST. E a gente fala pouco sobre essas cooperativas. Quando a gente vai dar... Eu era professora da UFV e dava aula de teoria cooperativista, né? E a minha cadeira era de economia solidária. E ia dar aula sobre cooperativas integrais, geralmente a gente lembra dos kibbutz em Israel, mas a gente não fala sobre as cooperativas integrais aqui, né, no Brasil. Também temos uma experiência no Uruguai, né, com cooperativas integrais. Então, é muito importante a gente lembrar dessas experiências, que são formas diferentes de lidar com aquele território e também com a produção, né? É totalmente diferente quando a gente fala na cooperativa integral e como é que as sobras vão ser redistribuídas, e da cooperativa parcelada, em que a sua contribuição é aquela, por exemplo, do PAA, do PNAE, desculpa, em que você vai entregar a sua parcela e depois você vai receber a remuneração pela sua parcela, como Scarlett citou anteriormente. Estão me ouvindo? Eu tive problema aqui com o microfone, tá bom? Então, gostaria de agradecer, né, as falas aí do professor Estevão, da Fernanda, da dona Terezinha. Gostei muito das ações, das iniciativas que ela nos trouxe aqui, né? São exemplos ativos e que a gente não pode ser somente esse sujeito passivo e deixar somente, né, das críticas públicas, né, do órgão gestor público, porque senão as políticas públicas elas acabam e nós ficamos aí, nossa vida continua, né? Então, eu gostei muito dessa história que ela contou, da experiência do assentamento, foi muito interessante. E, dona Terezinha, a Vitória está querendo saber se o curso que vocês estão tendo será aberto ao público. Não, esse curso é para militância. O projeto de formação, ele tá vinculado ao programa de reflorestamento das áreas. Então, as mesmas áreas onde está sendo reflorestado, tá se formando o pessoal, sabe? Mas, por enquanto, ele está sendo interno. Marinete, você está mutada. Ia falar agora. E Terezinha, você falou muito, mas eu agradeci pela resposta. Muito obrigada.
A Terezinha falou uma coisa sobre a regularização da Associação Ladosiel, e eu esqueci de comentar. Terezinha, eu acho que vocês são uma das associações que ainda não se encontram no programa Ambiente. Coloco-me aqui à disposição, né, se vocês quiserem participar do programa Ambientes da UFJF, aqui o campus de Governador Valadares, a nossa equipe trabalha exatamente ajudando a regularização. São um grupo de professores advogados, a professora Marinete, que é contadora, o professor Antônio Carlos, que é administrador. Então, a gente atua tanto desde a formação em economia solidária, o registro, né, depois a regularização, ano a ano, e também o acompanhamento quanto à produção, a gestão, né, ajudando a essa solidarização de capital e autogestão. Então, a gente se coloca à disposição, tá bom? Fernanda. A Terezinha, gente, é minha conterrânea, ela é de Bom Jesus do Galho. Então, quando eu cheguei com os alunos pela primeira vez no assentamento Osiel, e a gente fazia visita técnica, né, tanto no assentamento Liberdade quanto no assentamento Osiel, para mostrar a organização, e aí quem estava lá para receber? Dona Terezinha. Aí ela começou a contar a história dela, eu sou de Bom Jesus do Galho, de Quartel do Sacramento, né, Terezinha? Tá, então Qual estado que é? Minas Gerais. Minas tem 800 municípios, né? Não dá para guardar todos. Aqui do lado, né? E aí é um prazer saber que a minha conterrânea lá de quase entre Córrego Novo e Bom Jesus do Galho está aqui no movimento há tanto tempo, né? O Osiel tem 27 anos. Tem quanto tempo, Terezinha? Lá no cantinho, lá do Quartel do Sacramento, Fernanda. Meu pai lembra de você falar que você era professora lá, né? Eu comentei, ele contou a história. Então, essa luta de tanto tempo, né? Tantas décadas, e o Osiel é um assentamento muito estruturado. Por isso que a gente sempre leva os alunos para visita técnica, a gente começa pelo assentamento Osiel. É importante, né, para os alunos, né, Estevão, Marinete, que a gente faça as visitas técnicas, porque às vezes eles recebem informações muito atravessadas, né, e preconceituosas sobre o que são os diversos movimentos, né? E é bom que eles conheçam. A gente leva também nas associações de catadores aqui da região, nas diversas associações, né? A sala de aula, às vezes, ela não é suficiente, na maioria das vezes, ela não é suficiente, mas não é só para o aluno de agronomia, né? Para o aluno de engenharia, é também para o aluno de contábeis, é também para o aluno do direito, da administração, então nem se fala, né? A gente precisa ir a campo para conhecer a realidade, como dizia Herbert Martineau, né? Porque sem essa realidade, sem a gente conhecê-la, a gente não pode ter uma opinião sobre, né? A gente não tem como se manifestar, né? É exatamente isso. Para a geografia também é uma realidade muito cara o contato com o campo. Um geógrafo muito importante para a construção da geografia crítica, o Yves Lacoste, ele dizia, sem empiria nós não temos direito de fala, né? Ele é até exagerado, mas vem nesse encontro também, tá? Adorei conhecer a Terezinha. Sabedoria muito grande. Gente, com isso a gente encerra a mesa, não temos mais nenhuma manifestação no bate-papo. Agradeço novamente, Estevão, Marinete, Terezinha. O ambiente está de portas abertas para a gente firmar parcerias, né? Construirmos projetos juntos, de interação. A gente tem, inclusive, a Cal, o Estevão lá de Lavras, que nos procurou pedindo ajuda, né? Também para acompanhá-la. Então, assim, embora a gente esteja aqui no campus de Governador Valadares, nós atuamos em várias comarcas, vários municípios, chegando agora ao sul de Minas e também na zona da Mata, né, mineira. É importante essa troca, porque se a gente não faz, o colega faz lá e ele ensina para a gente a como trazer a experiência dele no campus. Encerramos, gente. Vou encerrar agora a gravação e peço a vocês que entrem novamente na sala para que a gente possa começar a apresentação dos trabalhos. 2 trabalhos serão apresentados hoje, né? Esse que é com catadores e o outro com agricultores assentados. E aí, conhecendo mais a experiência do programa Ambiente, se a gente pode pensar essas possibilidades. Um abraço para todo mundo. Obrigadão, gente. Agradecida.